Então vamos para o estudo de número 81. Estudo de número 81 no Evangelho de Mateus. Mateus 18, 10 a 14. Texto que nós leremos e estudaremos nessa ocasião. Mateus 18, 10 a 14. Vamos juntos? Leiamos. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que das 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então vamos lá, né? A primeira metade deste capítulo de Mateus, a qual fala sobre a bondade que se deve ter para com os pequeninos. Os pequeninos aqui tanto são as crianças, quanto os discípulos recém-convertidos, os discípulos de Cristo, no modo geral, né? Cristo nos trata como a pequeninos. Nessa primeira metade, então, traz essa parábola que também aparece lá no Evangelho de Lucas. Até aqui, nada de anormal, porque é muito comum nós vermos nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, textos serem registrados pelos três, né, situações sendo registradas pelos três evangelhos. O problema que surge quando nós olhamos o cenário em que cada um deles coloca essa parábola. O cenário em que Mateus coloca essa parábola e o cenário em que Lucas coloca essa parábola. Mateus a põe no contexto em que Cristo se encontrava somente com seus discípulos e lhes instruíra quanto ao cuidado para com os pequeninos. Esse é o contexto aqui. Eles estavam discutindo sobre quem era o maior no reino dos céus. Aí Jesus toma aquela criança, uma criança pequena, pega essa criança nos braços e essa criança humildemente se submete à ordem de Cristo, né? Não causa nenhum transtorno ali, ela demonstra confiança em Cristo e Cristo fala que nós devemos ser como aquela criança, né? Confiante nele, tranquilos na presença dele, se quisermos entrar no reino dos céus. Devemos ser humildes como aquela criança, né? E aí em seguida, do verso 6 em diante, Cristo fala sobre os pequeninos, ai daqueles que causam tropeço aos pequenos. Aí já está falando dos pequenos aqui, não só crianças, mas também dos novos na fé, os discípulos de Cristo. Ai daqueles que fizerem um discípulo de Cristo tropeçar. É nesse contexto, então, que Mateus coloca a parábola da ovelha perdida. Lucas não. Lucas coloca essa parábola na sequência de 3 parábolas, lá em Lucas 15. Ele fala da parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e o do filho perdido, que nós geralmente chamamos de o filho pródigo. A bem da verdade não era o filho pródigo, ali é o filho perdido. Porque a lógica do texto é coisas perdidas que Jesus veio buscar. Coisas perdidas, pecadores que Jesus veio salvar. Essa é a ideia ali de Lucas 15. E infelizmente a sociedade bíblica errou quando ela destacou a questão dele ser pródigo, gastador, esbanjador, embora ele tivesse mesmo sido. Mas o foco ali não é esse. O foco é ele ter se perdido no mundo. Era essa a ideia ali de Jesus. Mas por que Jesus conta aquelas 3 parábolas lá em Lucas? Se você ler o versículo 1, você vai ver que ele estava respondendo aos fariseus. E os fariseus estavam questionando: como pode esse homem comer com pecadores e publicanos? E aí Jesus vem e conta aquelas 3 parábolas. Quem são os pecadores? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, você vai entender melhor. Mas e aí? Esses 2 contextos aqui
parecem ser bem diferentes, né? Os cenários são diferentes, e é isso que dá problema para nós aqui. Porque se você seguir no contexto de Mateus, você tem que tomar cuidado para não dar uma interpretação diferente da que está no contexto de Lucas. E se nós olharmos com atenção, ambos os textos têm a mesma interpretação, né? Tem a mesma interpretação, mas a gente tem que tomar cuidado com as nuances do texto para a gente não perder esse foco. Carson, ele comentando sobre isso, ele afirma o seguinte: todas essas percepções pressupõem que, pelo menos, um dos dois cenários definidos por Mateus e Lucas, um desses dois cenários, é uma criação posterior da igreja ou de um dos evangelistas a fim de aplicar a parábola para algum novo problema. Né? Carson diz, então, faz essa afirmação, né? Que posteriormente, possivelmente, essa parábola foi encaixada em cenários diferentes, tanto por Lucas quanto por Mateus, para ensinar coisas diferentes em diferentes momentos, né? Mas vamos ver se foi isso mesmo, né? No decorrer aqui da exposição nós veremos isso. Então aí eu trouxe como título para a gente pensar uma exortação de Cristo: não desprezem os pequeninos. Né? Não desprezem os pequeninos. O Senhor Jesus dá 3 ordens específicas em relação aos seus pequeninos aqui. A primeira ordem que ele dá é tê-los em alta consideração e apreço. Versículo 10 e 11 nos mostram isso. Né? O arrogante, aquele que se julga maior do que os outros, lembre-se que é este o pecado que Cristo está combatendo no coração dos seus discípulos. E eles estavam se achando um maior do que o outro. E foi justamente esse mesmo pecado que Jesus combateu também nos fariseus, lá em Lucas 15. Porque eles achavam que os outros eram pecadores e eles não. Né? Esse pecado aí que Jesus estava combatendo, que olha para os demais e os vê como inferiores. E vê-los assim, e por vê-los assim, os desprezam, ou os desprezavam. Né? Por isso Jesus vem e diz: não desprezeis. Né? A palavra lá, essa frase lá, essas 2 palavras lá na língua grega, literalmente traduzido, esse termo é pensar para baixo, olhar para o outro, vendo-o como inferior a si. Né? Desprezar alguém é isso, é você olhar de cima para baixo e se ver como maior do que o outro e o outro inferior a você. Isso é desprezar. E era isso que os discípulos estavam fazendo quando estavam discutindo sobre quem era o maior. Se eu sou o maior, então você é o menor. Então eu olho de cima para baixo. Os fariseus, a mesma coisa. Os fariseus pensavam que eles eram justos e os demais pecadores. Então eles se viam mais do que os outros e os outros menos do que eles. Né? Ao crente é ordenado justamente o contrário. Né? Lá em Filipenses 2:3 nós lemos: mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa é a ordem para nós, né? E quando Cristo diz, vede, né, ele está, quando começa aqui, né, vede, não desprezeis, né, o verbo vede, né, o verbo ver, Cristo enfatiza aos discípulos a se precaverem de cometer tamanho pecado contra aqueles a quem ele considera dele. É como se ele estivesse dizendo assim: prestem atenção ao que eu vou dizer. Atenção! Né? O vede aí é uma forma de chamar a atenção para algo importante. No versículo 10, o versículo 10 traz consigo, né? Traz consigo muita dificuldade. Quando diz aí, né? Porque eu vos afirmo que os seus anjos, né, os anjos desses pequeninos, nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Né? Por que Jesus fala aí desses anjos? Né? Esse versículo é tomado por aqueles que creem nessa história de anjo da guarda. Né? Cada um de nós tem um anjo da guarda. Né? Cada um de nós tem um anjo que é até parecido com a gente, né? Na fisionomia, até lembra a gente. Né? E aí tem gente que vai além e chega a dizer que
aquela menina que foi atender ao portão, atender o apóstolo Pedro, quando Pedro saiu da prisão, e a igreja estava orando por Pedro, e aí ela foi até o portão atender Pedro e voltou dizendo, ele está no portão. Menina, para de bobeira, é o anjo, é o seu anjo. Né? Eles achavam que era o anjo de Pedro, né? Porque é tão parecido com Pedro que a menina confundiu com Pedro. Né? E crendices. E não vai longe. Né? E não vai longe. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele condena o culto aos anjos. E tem gente que parece que não lê Bíblia. Porque insiste em prestar culto aos anjos. A seita adventista do sétimo dia é pródiga nisso. Tem músicas falando sobre os anjos, é uma ladainha em torno dos anjos que é impressionante. E até tem música no meio evangélico, né? Que até alguns padres andaram pegando aí depois, pagando uma nota preta, porque pegaram indevidamente a música, né? O padre Marcelo fez dinheiro com aquela música, né? Que tem anjos voando no altar, em cima do trono, debaixo de não sei de onde e tal. Tem anjos nesse lugar, né? Tal. Quer dizer, é uma adoração aos anjos, né? E é verdade, irmãos. A Bíblia mostra para nós que os anjos, eles estão a serviço da igreja. Lá no texto de Hebreus 1,14, fala que eles estão a serviço dos santos. Estão a nosso serviço. Deus pode se valer de anjos para nos ajudar? Pode. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas em momento algum nas Escrituras, um anjo aceitou a adoração. O único anjo que pediu para ser adorado, eu vou dar a ele o nome de anjo, mas é um anjo caído, né? O único anjo que pediu adoração para si foi Satanás. E ainda teve a pachorra de pedir para Jesus. Se prostrado me adorares, eu te darei a glória desse mundo. E eu fico impressionado de ver os crentes falando muito mais da ação dos anjos do que da ação do Espírito Santo. Os anjos do Senhor estão acampados aqui, cuidando. Assim, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Mas não, a ênfase ali não é o anjo, a ênfase ali é o cuidado de Deus para conosco. E nós não podemos esquecer que na escala da criação, ainda que os anjos tenham poderes que nós não temos, mas na escala da criação o homem é mais importante que os anjos. Porque Deus resgatou pecadores. Anjo nenhum vai ser resgatado. Anjo nenhum que caiu vai ser restaurado. Mas pecadores são. Cristo não se transformou num anjo para salvar os anjos caídos. Cristo se encarnou e assumiu a forma de um homem para salvar os homens. Então, vamos pôr os anjos no devido lugar deles, né? Não vamos idolatrar, não vamos prestar nenhuma reverência a anjos. Também não vamos tratar com descaso esse assunto. Eu cito aqui as palavras de Carson, quando ele diz assim, é verdade que os anjos, eles são, é verdade que são enviados anjos para ministrar para os que herdarão a salvação, Hebreus 1,14. Mas em nenhuma passagem das Escrituras, ou da tradição judaica do período do Novo Testamento, há alguma sugestão de que exista um anjo para cada pessoa. Essa história de anjo da guarda, meus irmãos, é coisa que a Igreja Católica inventou. Mais uma das heresias da Igreja Católica. Daniel e Zacarias, o profeta Daniel e Zacarias, sugerem um anjo para cada nação. Quando você lê o texto lá, dá a impressão que tinha um anjo para cada nação. Mas não dá para afirmar isso também não, tá? Lançar mão de Atos 12, 15, também não ajuda. Aquele texto lá em que a menina vai atender Pedro ao portão, nesse que eu mencionei agora há pouco. Porque o suposto anjo da guarda de Pedro teria a voz de Pedro. Não faz sentido, né?
A menina disse que não, é a voz dele. Não, menina, é o anjo, é o seu anjo, né? E se anjos ministradores são enviados para ajudar os crentes, o que os anjos de Mateus 18:10 estão fazendo rodeando o trono divino, em vez de proteger as pessoas a quem são designados? Interessante essa pergunta que ele faz aqui, né? Então, risque essa ideia de anjo da guarda. Você não tem um anjo parecido com você, não, né? Deus me livre de feio, já basta eu, ainda tem alguém mais parecido comigo, né? Chega, né? Então, não existe isso, tá, irmãos? Não existe isso, tá bom? Como a gente resolve essa questão? Penso que devemos nos ater ao ensino central dessas palavras de Jesus, a saber, Cristo está mostrando que não se deve ter em pouca consideração aqueles a quem Deus tanto ama e considera. É isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui. É isso que está querendo, não, é isso que ele está ensinando a gente aqui no verso 10. Que nós não devemos ter em pouca consideração aqueles a quem Deus tanto ama. Pensando aqui nos nossos pequeninos, nas nossas crianças, como pensando nos nossos irmãos. Nos discípulos de Cristo. Nos pequeninos de Deus. Né? E aí, citando as palavras de William Hendriksen, eu digo, a gente lê: não é coisa leviana desprezar a quem tem anjos como seus companheiros e amigos? Portanto, devemos precaver-nos de desprezar a salvação delas, né? Dessas pessoas importantes aos olhos de Deus, a qual os próprios anjos têm sido incumbidos de promover. O cuidado de toda a igreja está confiado aos anjos, para assistir a cada membro segundo a sua necessidade o requeira. Volto a dizer, se Deus quiser usar um anjo para te livrar de uma situação, ele vai. Mas nem por isso, então, eu vou agradecer ao anjo, eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer a Deus. Eu não agradeço ao instrumento, eu agradeço àquele que usou o instrumento. Né? Eu não vou render louvores aos anjos, eu vou render louvores a Deus. Foi Deus quem me livrou. Né? Ah, pastor, mas acho tão bonito os anjos, né? Com aquelas asas, né? Cabelinho loirinho, enroladinho. Né? Onde que na Bíblia é anjo desse jeito? Ah, lá em Isaías fala que aqueles seres tinham 3 pares de asas, né? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. Né? A Bíblia fala que Deus cavalga os querubins. Eu não consigo imaginar Deus montado nas costas de um anjo. Eu imagino que esse ser tem a forma de um quadrúpede, né? Querubim. Não sei. Não vou ficar especulando em cima disso, que também não tem necessidade alguma. O ponto central aqui do versículo 10 é: Jesus nos ordena a não desprezarmos ninguém que pertence a Ele. Quer sejam crianças, quer sejam irmãos mais humildes, quer sejam novos na fé, quer sejam discípulos de Cristo há mais tempo. Todos nós somos tratados por Deus como seus pequeninos, por quem Ele tem muito amor. Se Deus te ama tanto assim, por que eu vou destratar você? Por que eu vou desprezar você? É disso que o Senhor Jesus está nos alertando aqui, ok? O versículo 11, ele se encontra em colchetes, né? Na sua Bíblia eu creio que está assim também, está entre colchetes. Isso aí é uma questão mais técnica do que qualquer outra coisa. Acontece que João Ferreira de Almeida, quando ele foi traduzir a Bíblia para a língua portuguesa lá de Portugal mesmo, né? Não aqui para o Brasil, né? A versão de João Ferreira de Almeida foi lá pelos idos de 1500 e pouco. Ele fez a tradução para a língua portuguesa. Não, 1500 não, era alguns séculos já, me fugiu aqui a data. Mas há alguns séculos já foi feita essa tradução.
João Ferreira de Almeida, ele usou manuscritos. Nós não temos os originais dos textos bíblicos, nós temos cópias dos textos bíblicos. E essas cópias dos textos, dos livros bíblicos, são agrupadas, são reunidas em alguns volumes, em alguns grupos, denominados, cada qual tem a sua denominação. Por exemplo, um é chamado aí do texto receptus, ou texto recebido. João Ferreira de Almeida, ele usou um manuscrito, usou um grupo desses manuscritos. E no manuscrito que ele usou para fazer, ou na cópia desse manuscrito que ele usou para fazer a tradução para a língua portuguesa, não tinha o versículo 11. Só que, posteriormente, com a crítica textual, ao trabalho da crítica textual, foram encontrados outros manuscritos, outras cópias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, foram encontrados. E nessas cópias apareceram, numa dessas cópias aparece o versículo 11. E aí? Tira o versículo, coloca o versículo, qual cópia está certa, qual cópia é a melhor, qual cópia é a verdadeira, E aí ficou aquela questão. Então, os editores da Bíblia acharam melhor colocar entre colchetes os textos que não constavam no texto que João Ferreira de Almeida usou, mas que aparecem em outros manuscritos. Para que nós soubéssemos o seguinte: olha, o texto que João Ferreira de Almeida usou não tinha esse versículo. Mas existe esse versículo em outros manuscritos. E aí, será que esse versículo aqui, ele compromete o sentido do texto? Se a gente tirar ele vai fazer falta? Se colocarmos esse versículo aqui, ele vai mudar o sentido do texto? Ou ele vai reforçar o ensino do texto? Nesse caso aqui, ele vai reforçar. Porque ele está falando justamente o quê? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Os pequeninos de Jesus, os perdidos a quem ele veio buscar, são os pequeninos de Jesus. E nós estávamos perdidos, ele veio nos buscar. E aí, logo em seguida, então nós temos esse versículo 11 como uma espécie de transição como transição para o que vem agora no versículo 12, 13 e 14. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para a pergunta: quem é que estava perdido? Os fariseus. Aí interessante será você chegar em casa e ler Lucas capítulo 15, especialmente ali do versículo 3 ao versículo 7, que é essa parábola. Depois em casa você lê com calma. Mas é interessante o seguinte: por que Jesus aqui está falando dos justos? Quem são os perdidos? Quem são os justos? Quem são os perdidos? Essa é a pergunta que nós devemos responder aqui. Quem é o perdido a quem o Filho do Homem veio salvar? Não é verdade que entre todos os seres humanos, como diz lá em Romanos capítulo 3, 10 a 12 e o versículo 23, aí eu cito o versículo, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí o verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí? Se está todo mundo perdido, se todo mundo era perdido, todo mundo é pecador, então quem são os justos? Quem são? Os pecadores está fácil saber, todo mundo. Mas lá em Lucas 15, quando Jesus confronta os fariseus, ele os confronta justamente porque eles se viam como justos. E aí aqui é o ponto central da questão aqui, para a gente entender o texto. Os fariseus, por eles cumprirem a lei de Moisés, ou pelo menos do jeito deles cumprir a lei de Moisés, eles se julgavam santos e justos. Mas não por causa da lei, mas por causa deles serem obedientes à lei.
Era autojustiça. Eles se achavam os bons. Eles se achavam os justos, porque eles faziam o que a lei mandava. Eles não confiavam na lei, eles confiavam neles. Era autojustiça, arrogância, soberba. O mesmo pecado que estava no coração dos discípulos, que questionavam entre si quem era o maior no reino de Deus. Mesmo pecado. E aí Jesus vem e diz assim: eu não vim chamar justos ao arrependimento. Nas 3 parábolas que ele conta lá em Lucas, ele fala isso. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores. Os justos não precisam. Os sãos não precisam de médico. Né? Os doentes, sim. Os justos não precisam de justificação. Os pecadores, sim. Mas a pergunta é, quem é justo? Ninguém. Só que os fariseus e os discípulos aqui que estavam discutindo quem era o maior entre eles, por causa desse pecado, eles eram incapazes de ver quem realmente eles eram. Mas aquele que olha para si e se vê como pecador, aquele que olha para si e se vê como miserável diante de Deus, aquele que olha para si e reconhece que precisa desesperada e inteiramente da graça de Deus, e clama pela salvação, e clama pelo perdão de Deus, este é salvo. Este alcança a salvação. Lembra lá da parábola do fariseu e do publicano orando no templo? O fariseu batia no peito e falava, né? Não batia no peito, não. Ele orava de si para si mesmo, em pé. Né? Em pé, ele orava de si para si mesmo. Essa expressão é impressionante, né? Ele falava consigo mesmo. Eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro tantas vezes por dia. Eu não sou igual esse miserável que está do meu lado aqui, esse pecador. E aquele pecador não ousava sequer levantar a cabeça, mas esmurrava o próprio corpo, batia no próprio peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí então, Jesus fala: este desceu justificado, o outro não. Este saiu perdoado, o outro não. É isso que nós temos que ter em mente com esse versículo 11, quando Jesus fala que ele veio para salvar o que estava perdido. Ele não veio para salvar pessoas que, olhando para si mesmas, acham que não precisam de Deus. Ele não veio salvar esse tipo de gente que se acha que se vê autossuficiente, que acha que não precisa de Deus. Que consegue as coisas pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço. Experimente pregar o evangelho da graça a um pecador para você ver. Eu te digo, se o Espírito Santo não preparar o coração daquela pessoa, é bom você se preparar para ouvir tudo quanto é nome. Ou ser achincalhado, zombado, insultado ou simplesmente ignorado. Se o Espírito Santo não for lá e preparar o coração daquela pessoa para ouvir o evangelho da graça, essa pessoa não conseguirá ouvir e não aceitará. Sabe por quê? Porque o evangelho da graça, irmãos, ele é extremamente ofensivo ao pecador. Ele ofende. Sabe por quê? Porque ele chega dizendo que o sujeito é pecador. Tão pecador, mas tão pecador, que ele não merece jamais qualquer favor da parte de Deus. Peraí, pega leve. Eu posso não ser lá grande coisa, mas não sou assim também, né? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz nada de mal para ninguém. De vez em quando eu conto uma ou outra mentirinha, mas ninguém é de ferro, né? Isso é normal. Né? É assim que o pecador. Aí quando você fala para ele que ele precisa
arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão a Deus e receber de graça, porque ele não tem condições de pagar por isso, ele vai olhar para você e dizer assim, mas eu não quero nada que não me custe. Eu não quero nada que não me custe algo. Ofende. Ofende. Mas aquele que foi preparado pelo Espírito Santo ao receber essa mensagem, ele vai dizer assim, é tudo que eu precisava ouvir. Porque eu já estava num desespero tremendo. Eu já não sabia mais o que fazer. A minha vida já não tinha sentido. Então Deus me ama, apesar de eu ser esse traste que eu sou. Deus me ama, sim. E para eu ser salvo, eu não tenho que pagar nada, até mesmo porque eu não tenho condições de pagar por algo tão valioso, que nem todo o dinheiro desse mundo pagaria. Eu recebo de graça pela fé. Mas eu não mereço isso, mas é porque você não merece que Deus está te dando. Aí esse pecador, então, com seu coração compungido na presença de Deus, tocado pelo Espírito Santo, ele então se converte a Cristo Jesus. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. A gente não tem que ficar diluindo a mensagem do Evangelho, ficar amaciando ou enfeitando a mensagem do Evangelho. A gente tem que mostrá-la do jeito que ela é. Porque os arrogantes ficarão ainda mais duros. E aqueles que forem para a salvação serão quebrantados pelo Espírito Santo. Quando Deus fala através do profeta que a palavra dele não voltará para ele vazia, a gente tem a ingenuidade de pensar que todo mundo que ouvir a palavra de Deus vai ser convertido, né? Não é isso que está dizendo, não. Se é a vontade de Deus que a palavra de Deus endureça o coração daquela pessoa que está ouvindo, e preste atenção, isso pode acontecer até mesmo entre nós aqui, tá? É só ler a parábola do semeador que você vai ver isso. Os 4 tipos de coração que tem ali descritos. E ali são os 4 tipos de coração, são corações que têm contato com a palavra de Deus. Nenhum deles é um ímpio lá no mundo, lá fora. Não, não. Todos eles são pessoas que estão na igreja. Leia a parábola, nós já estudamos sobre ela, né? Mas leia com calma, você vai ver isso. Então, cuidado para que o seu coração não esteja sendo endurecido pela palavra de Deus. Deus livre você de tamanha desgraça. Está entendendo agora por que Hebreus 10, 25 nos diz que nós devemos exortar uns aos outros a não nos afastarmos da casa do Senhor, a estarmos juntos, porque o dia está se aproximando. Nós não podemos nos descuidar dos meios de graça que Deus nos dá. O culto público, a leitura e exposição da palavra, a oração, os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, são meios de graça que Deus nos dá para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos em frente. O perdido, portanto, e pecador, a quem Cristo veio salvar, é aquele que se vê como tal e que humildemente clama a Cristo por perdão e salvação. Ficou claro isso então, irmãos? Alguma dúvida? Vamos em frente. Segunda ordem que Cristo nos dá está no verso 12. Buscá-los caso se extraviem. Verso 12, Jesus diz, né? Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se extraviou? A figura de Deus como pastor, como bom pastor do seu povo era muito familiar aos discípulos, né? Você tem lá em Gênesis 49, 24, o Salmo 23, Eclesiastes 12, 11,
Ezequiel 34, 12. São textos que mostram a figura do pastor aplicada a Deus, né? E é a pessoa do Pai que Cristo aplica também essa parábola. Então esse homem aqui que sai em busca da ovelha é o próprio Deus, né? Nos tempos antigos, como que funcionava? Não existia esse negócio de propriedade fechada com cerca. Eu tenho a minha propriedade, você tem a sua, você tem a sua. Não. Naqueles tempos, não existia cercas nas pastagens. Então eu era um pastor de ovelhas, o Alisson era pastor de outro rebanho, a irmã Leda era pastora de outro rebanho de ovelhas. E aí, então, a gente saía durante o dia conduzindo as nossas ovelhas onde tinha pasto. Onde a gente achasse pasto e água, a gente levava as nossas ovelhas. E a gente sempre estava junto, a gente combinava estar sempre por perto. Porque à noite, quando a noite ia chegando, nós nos reuníamos os 3 rebanhos ou mais, num mesmo lugar, chamado aprisco. Geralmente os apriscos eram fechados, cercados com pedras, mas com muros baixinhos. Porque o objetivo do aprisco era fazer com que as ovelhas ficassem ali sob as vistas dos pastores. E eles se revezavam à noite, vendo se nenhum lobo tinha pulado pelos muros e atacado as ovelhas, ou se nenhum ladrão tivesse vindo ali e roubado uma ovelha. E eles se revezavam à noite. No dia seguinte, aí o que eu fazia? Eu chegava na porta do aprisco e começava a chamar minhas ovelhas, que poderia ter os mesmos nomes das ovelhas da irmã e do irmão. Mas as minhas ovelhas, só as minhas ovelhas, viriam até mim, porque elas reconheciam a minha voz. As do Alisson e as da Leda não viriam comigo de jeito nenhum. Só as minhas. O Alisson chegava, chamava as dele também o seguia. Da mesma forma a irmã Leda. Tem até um vídeo na internet aí, já circulando, de um rapaz que chega num cercado onde tem umas ovelhas, e ele chama, faz de tudo para chamar a atenção das ovelhas, e elas não vêm. Aí daqui a pouco chega o dono das ovelhas, o pastor das ovelhas, ele chega e faz lá um barulho lá e chama, as ovelhas rapidinho se juntam perto dele. Eu vou procurar esse vídeo, eu vou mandar para vocês depois. Muito bonito, né? É isso que Jesus quis dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Nós não vamos seguir outro pastor, nós não vamos seguir outro mestre. Nós conhecemos a voz de Jesus. E a voz de Jesus se faz ouvir aqui, na palavra. Por isso que a gente não perde tempo com outra coisa. Nós usamos o nosso tempo estudando a palavra de Deus, porque é aqui que nós aprendemos de Jesus. Né? Mas nós temos aqui que corrigir um erro muito comum nos nossos dias. Né? Aqui o Senhor Jesus fala do pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai em busca da que se extraviou. Interessante que ele não fala da que foi roubada, da que foi atacada, mas da que se extraviou. Por quê? As ovelhas, dizem que as ovelhas têm uma séria deficiência visual. Elas não enxergam mais do que alguns metros à frente do seu nariz, do seu focinho. Nariz não, né? Focinho. Elas não enxergam mais do que alguns metros. Questão assim, 3, 4 metros. Totalmente míopes. Mas elas têm uma boa audição. Elas seguem a voz do pastor. Uma ovelha que fica distraída pelo caminho, o rebanho segue andando. Mas só que nem com toda a boa audição que uma ovelha tem, em determinada distância que o pastor e as ovelhas tiverem, ela não vai ouvir. E aí ela fica desgarrada, ela fica para trás. Talvez porque tenha chegado pertinho de uma moita de capim bem verdinha, né? Chegou pertinho para conferir e o rebanho seguiu adiante, ela ficou ali, entretida ali, e daqui a pouco perdeu-se do rebanho. Aí Jesus fala que ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu. Nós temos aqui, irmãos, um assunto bem difícil para a gente lidar, né? Muitos aplicam essa parábola àqueles crentes que, rebelde e irresponsavelmente, deixam a igreja e se desviam para o mundo.
Logo vem as cobranças, especialmente sobre o pastor, né? O Senhor precisa ir até aquele irmão lá, o fulano. Ele está fraco e desviado. Saia do seu gabinete, pastor, e vai lá buscar aquele irmão. E já ouvi isso muitas vezes. Mas observe. Se essa ovelha desgarrada é de fato um irmão que se afastou da igreja de Cristo, então eu sou obrigado a entender que Deus sente maior prazer em encontrar um desobediente do que em abençoar os obedientes que ficaram no aprisco. Não fica estranho aí a interpretação? Então veja lá, vejamos com calma. Vejamos com calma. Essa ovelha perdida aqui não é esse irmão ou irmã que se desviou e se afastou da igreja, não se importa com a igreja. Eu chego a ser até duro com essas pessoas. Né? Se você se afastar um dia, você vai ouvir a seguinte frase da minha boca. Você sente tanta falta da igreja como a igreja sente falta de você? Você dá tanta importância para a igreja como a igreja se importa com você? Porque aqui a gente sente falta, a gente ora, a gente liga, a gente pergunta, a gente quer saber. E a pessoa não está nem aí. Lá em Hebreus 10, 25, a Bíblia nos manda admoestarmos uns aos outros. Admoestar, meus irmãos, é dar um puxão de orelha. Com amor, é claro, mas tem que puxar a orelha. Repreender, porque isso é errado, isso é desobediência a Deus. Se Deus nos manda congregar e nós não congregamos, estamos no que então? Desobedecendo. Se Deus manda a gente andar juntos e a gente se desgarra, se desvia, se extravia, então estamos desobedecendo. Mas veja bem, a ovelha perdida aqui não é o irmão desviado. Aqui é o pecador que ainda não foi alcançado. Uma frase que aparece muito nos ensinamentos de Jesus, como por exemplo aqui em Mateus 15, 24, que ele fala que ele veio para buscar as ovelhas perdidas, falta um S ali, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, muitos dos israelitas ainda não criam em Jesus. E Jesus foi até eles para salvá-los. Então, a ovelha desgarrada hoje aqui para nós é aquela pessoa lá fora que ainda não conhece a Cristo, que não crê em Jesus. É essa ovelha desgarrada que nós temos que ir e buscar. Não estou dizendo que a gente não deva cuidar dos nossos irmãos que estão passando por algum momento de dificuldade na sua vida, ou estão encontrando alguma dificuldade com relação à comunhão com a igreja. Não estou dizendo que a gente tem que desprezá-los, de jeito nenhum. O que nós não podemos é ficar passando a mão na cabeça deles, porque eles estão pecando. E o pecado deles é contra Deus. O pecado deles é contra Deus. E Deus não vai deixar passar barato isso. Então é um ato de amor da nossa parte exortarmos os irmãos que estão afastados. É um ato de amor. Mas a gente não tem que ficar com melodrama para cima da pessoa, não. Ficar alisando ali. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. A pessoa está agindo de forma errada, está desobedecendo a Deus. Isso é pecado. Mas a ovelha perdida a qual Jesus Cristo se refere aqui é o pecador que ainda não foi convertido, que está desgarrado, assim como os israelitas, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel, a quem ele veio salvar, que ainda não haviam se convertido a ele. Né? E isso está de pleno acordo, por exemplo, com Romanos 3,12, que diz que todos se extraviaram, todos os pecadores estão extraviados da presença de Deus, estão afastados da presença de Deus.
E quando um pecador se arrepende, Jesus Cristo disse que há júbilo no céu, há festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de conversão e não necessitam de arrependimento. Jesus Cristo fala que ele fica muito mais feliz quando salva um pecador arrependido, reconhece o seu pecado e se arrepende, do que olhando 99 que se acham justos porque obedecem um sistema de normas, mas não confiantes na lei, mas confiam em si mesmos, arrogantes, confiantes em si mesmos. Jesus tem muito mais prazer num pecador que se arrepende do que em 99 justos que não precisam de arrependimento. Agora eu quero chamar a sua atenção ao seguinte: as 99 que ficaram no aprisco também são ovelhas. São ovelhas que precisam deixar a arrogância de lado, deixar a presunção de lado, mas são ovelhas de Cristo também. E ele cuida tanto da que se desviou quanto daqueles que não se desviaram. Aqueles que não se desviaram e estão na presença dele, estão desfrutando da alegria e da paz que Cristo lhes dá. O que se desviou, não. Aquele que ainda não foi convertido. Então, atenção. Aqui a ovelha perdida não é o irmão que se desviou. A ovelha perdida, conforme o contexto aqui de Mateus e de Lucas, a ovelha perdida é o pecador que não foi convertido ainda. Mas que é uma ovelha de Cristo, que precisa ser convertida para ser salvo. É um eleito de Deus que precisa ser salvo para fazer parte do aprisco, para fazer parte do rebanho de Deus. Ok? Não estamos dizendo que não devemos ir atrás daqueles que estão afastados, pois isso faz parte do amor cristão. Porém, precisamos repreendê-los com amor e firmeza, mostrando-lhes que estão fracos, justamente porque se afastaram da casa de Deus, o aprisco onde estavam seguras e alimentadas. É justamente disso que se trata o próximo versículo. Nós veremos aqui agora a terceira ordem que Cristo nos dá. Mas antes eu quero só chamar a sua atenção para o fato de que não existe um crente que se afasta da casa de Deus que não esteja fraco espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Não, a minha força vem da palavra de Deus. Eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu não preciso da igreja para isso. Bem, se você se acha mais sabichão, se você se acha mais sabido do que Deus, então vá conversar com Ele. Porque foi Ele quem deixou a igreja para que nós fôssemos fortalecidos e fortalecêssemos uns aos outros por meio da comunhão. Não fui eu que inventei esse negócio de igreja, quem fez isso foi Deus. Agora, quanto mais você se afasta da casa do Senhor, mais fraco você fica. Mais fraco você fica. Aliás, eu entendo da seguinte forma. Essa conversa de que, não, pastor, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus não, tá? Eu não me afastei de Deus não. Eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia, mas eu não me afastei de Deus. Ok, então pior ainda, você agora está desobedecendo a Deus. Perto e desobedecendo. Você está perto de Deus e desobedecendo a Deus, porque é Ele que manda você congregar e você não está fazendo isso. Mas eu entendo da seguinte forma, irmãos. Quando um crente se afasta da casa de Deus, se afasta da comunhão, é porque ele já está afastado de Cristo há muito tempo. Não tem esse negócio de dizer assim, não, fulano se afastou da igreja, ele vai se afastar de Deus. Não, é justamente o contrário. Ele já se afastou de Deus e agora está se afastando da igreja. Sabe por quê? Porque aquilo que nós não vemos, que as pessoas não veem, a gente faz com mais facilidade e naturalidade. Quando alguém chega ao ponto de se afastar visivelmente, fisicamente da igreja de Cristo, essa pessoa está dizendo o seguinte: eu já me afastei de Deus, já me afastei de tudo que era importante, que era importante para a minha vida espiritual. A única coisa que faltava agora era me afastar da pessoa, da igreja. Então, é igual divórcio.
Quando um cônjuge chega para o outro e pede divórcio, não é porque o amor vai acabar, é porque o amor já acabou. Ou o amor não, né? Que a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Deve ter acabado outra coisa que eles tinham lá, que ele achava que era amor, né? Mas acabou a afinidade, acabou. O sentimento ali, algum sentimento que ele tinha para com a pessoa, acabou. E aí, então, a última coisa que faltava fazer era o quê? Se separar. Definitivamente. Porque no coração já estava apartado. Mesma coisa acontece. Quando alguém se afasta da igreja, aí eu entro em desespero. Por quê? Porque a pessoa está dando provas evidentes, claras, de que se afastou de Deus. De que Deus para ele não é importante. Ah, mas eu oro a Deus, eu leio a Bíblia. Sabe quando que a pessoa, nessas circunstâncias, ora a Deus e lê a Bíblia? Sabe quando? Quando a coisa aperta, quando aparece uma enfermidade, aparece algum problema, aí ele vai e corre. Igualzinho os católicos nominais, né? Até um católico fervoroso não age desse jeito. Até um católico fervoroso não age desse jeito. Ele faz ali as rezas dele, a devoção dele, e o tempo todo. Mas o nominal não. O nominal é aquele que só vai em ocasiões específicas na igreja, ou quando está passando por alguma enfermidade e vai e faz promessa. Aí inventa coisa, né? Inventa de a pé para Aparecida e de joelhos, né? Da avenida toda até a igreja, para poder pagar promessa. Aí inventa coisa. Tem muito crente fazendo a mesma coisa. Na hora que aperta, ele pega a Bíblia. Deixa eu ler a palavra de Deus, deixa eu orar agora, deixa eu buscar a Deus. Quando a pessoa deixou a igreja, é porque ela já deixou a Deus há algum tempo. Irmão, não se afaste da casa do Senhor. Não se afaste. Não faça isso. Uma porque você estará desobedecendo a Deus, e outra porque você estará desprezando a Deus, e outra porque você estará assinando a sua sentença de morte. Você vai definhar espiritualmente. Você vai se definhar espiritualmente. A última ordem que Cristo dá, verso 13 e 14. Encontrando-os, trazê-los de volta. Então, ele fala, para nós não desprezarmos, termos em alta consideração os pequeninos. Se eles se desviarem, vamos buscá-los. Se encontrarmos, vamos trazê-los. E Cristo diz, e se porventura a encontra, quer dizer, então ele coloca aqui que há ocasiões em que uma ovelha extraviada nunca será encontrada. Aí ele está dizendo, e se porventura, até parece redundante, se porventura, né? Isso. Então, as 99, nessa parábola aqui, simbolizam os fariseus lá, que se achavam justos. Mas lembra que Jesus salvou vários fariseus? Nós temos relatos de fariseus que se converteram. Sim, eram todos pecadores, sim. Porque, a bem da verdade, tanto as 99 quanto a que se desviou, todos são pecadores. Não. Não é igreja, não. Muito pelo contrário. Peraí. Deixa eu corrigir aqui, não. Seria, em um certo sentido, seria a igreja, mas no sentido de que o povo de Deus fazendo aquilo que agrada a Deus. Agora, só que se você pode ser um exímio cumpridor da lei de Deus, mas ao invés de confiar na lei, você confia em si próprio, na sua capacidade de obedecer à lei. Isso não te salva, não. Pelo contrário, isso te condena. Porque você está desprezando a obra de Cristo. Tanto é que o crente, aquele que confia em Cristo, ele tem que cumprir a lei. Em momento algum,
Cristo diz que nós não precisamos mais cumprir a lei. Não para salvação mesmo, nós não precisamos cumprir mesmo. Mas para santificação, sim. Para viver vida santa, sim. Agora, se eu cumpro a lei no sentido de viver vida santa na presença de Deus, aí eu poderia entender que esses 99 aqui seriam a igreja de Cristo, sim. Seria o aprisco, seria a igreja de Cristo. Mas no contexto da parábola aqui, os 99 aqui são pessoas, as ovelhas da casa de Israel, que Cristo ama, tudo mais, tal, mas que estavam resguardadas pela lei, estavam ali protegidas pela lei, né, ao passo que aquele outro, a desgarrada, ainda não havia sido salva. Né? Então ali, essas 99, elas podem ser sim a igreja de Cristo nesse sentido, né? De serem ovelhas resguardadas, protegidas pela lei de Deus. Né? O que não pode haver é essa autoconfiança em nosso coração. Tanto é que Jesus falou, e digo-vos que se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e escribas, vocês não entrarão no reino dos céus. Observe que Jesus não condena os escribas por praticar a lei. Jesus condena os escribas por serem hipócritas. Os fariseus, né, por serem hipócritas, por acharem que eles, só eles cumpriam a lei e ninguém mais. É isso que Jesus condena. Né? É isso que Jesus condena. A pessoa que confia em si mesma, em vez de confiar em Cristo. Né? Nós devemos cumprir a lei? Sim, mas como meio de santificação, não de salvação. A salvação somente a obra de Cristo pode fazer isso por nós. Confiantes na obra de Cristo, depositando a nossa confiança somente na santidade de Cristo, então nós devemos obedecer a lei, cumprir a lei e obedecê-la. Né? Como santificação. Né? Para nos manter limpos, para nos manter puros na presença do Senhor. Né? E em constante crescimento na graça. Nesse sentido, sim, as 99 que representam a igreja. Nesse sentido, sim. Né? Mas nós não podemos perder aqui o foco de que Cristo não está falando da igreja em si. Né? Ainda, de certa forma, não. Né? Tinha um povo de Israel que era a igreja de Deus. Mas o foco de Cristo aqui é mostrar o seguinte. A ovelha perdida, o foco aqui é o perdido. Por isso que o versículo 11 ele é importante estar aqui. Porque Jesus fala daquele que estava perdido e que ele veio salvar. Então esse é o foco. Esse versículo aqui ele é muito importante para entendermos esse trecho. Né? Então, o foco aqui não é falar das 99 em si, é falar da que se extraviou. E a que se extraviou simboliza todos os pecadores. Porque a Bíblia diz que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Né? Todos estão em pecado. Né? E enquanto Cristo não vai até lá e as resgata e as traz para o seu aprisco, elas não são salvas. Né? Nesse sentido. Né? Sure. Uhum. É que o foco aqui, Cristo, o foco do texto aqui não é as 99. O foco aqui é a que se perdeu. Né? Nesse sentido, sim, seria a igreja, né? Seria um lugar de proteção. Né? Vamos lá. Uhum. Sem querer fugir, não é fugindo da sua fala, não. Mas esse aí é o assunto da semana que vem. Do estudo da semana. Olha como que Cristo encaixou perfeitamente aqui, né, os ensinos aqui. Né? O versículo 15 vai falar justamente sobre isso. Porque se eu me afastei da igreja por causa de algum irmão, o que é que eu tenho que fazer? O versículo 15 fala. Se o teu irmão pecar contra ti, o que você tem que fazer? Semana que vem, venha que você fique sabendo. Sim, Gilmar. Gilmárcio. Sim, eram os fariseus. Aqueles que estavam cumprindo. É nesse contexto que nós temos que ver, né? Essas 99 aqui, lá em Lucas 15, eram os fariseus. Aliás, aquela parábola do filho pródigo, a bem da verdade, não é a parábola do filho perdido.
Ali é a parábola do filho perdido em casa. Porque a parábola do filho pródigo não é para falar do filho que foi embora, é para falar do filho que ficou. E o filho que ficou, se achando o bambambam, porque ajudou o pai, trabalhou, nunca pediu um cabrito, né? Sempre fez tudo ali, mostrou-se obediente, aquela coisa toda. Ele dentro da casa do pai e não desfrutava da presença do pai. Sim, mas aí você vê isso, bem lembrado. Aí você vê quando o filho mais novo volta para casa, o mais velho fica furioso. Mas como é que o senhor vai fazer festa com esse camarada? Como o senhor faz festa com ele se ele acabou com tudo que o senhor tinha? E aliás, quando você pede a herança de um pai em vida, você está dizendo o seguinte: você morreu para mim, você para mim não tem valor nenhum mais. Como é que você vai fazer festa para um camarada desse? E para mim, que estou aqui trabalhando, você não faz nada disso. Olha a autojustiça. E quantas vezes nós na igreja fazemos a mesma coisa? Puxa vida, Deus só abençoa o fulano, a mim não me abençoa. Eu faço tudo certinho, Deus não me abençoa. Mas o fulano está sempre abençoado. Que coisa, né? Não é assim? Você está na presença de Deus e não desfruta da presença de Deus igual o filho mais velho. A bem da verdade ele nem desfrutou, né? Porque se ele olhava para as bênçãos daquela forma, ele não estava muito diferente, nem um pouco diferente do irmão, quando quis a parte da herança dele para gastar do jeito bagunçado dele, né? Vamos em frente aqui, irmãos, o horário está avançado, eu quero terminar aqui, vamos lá. Também o mesmo pode, bem, deixa eu pegar desde o começo ali. Se porventura, né, há ocasiões em que uma ovelha extraviada nunca será encontrada. E é justamente isso que acontece aos que não são eleitos de Deus. Nunca serão salvos, achados por sua graça. Também o mesmo pode ser visto naqueles que por algum tempo fizeram parte da igreja visível e desfrutaram até mesmo de muitas bênçãos ali. Você lê depois Hebreus 6, 4 a 6 e a parábola do semeador, Mateus 3, 1 a 23. Você vai ver ali como se encaixa, né? Mas nunca foram membros da igreja invisível, né? Frequentar a igreja visível é importante, sim. Estar na igreja visível é importante, sim. Mas mais importante é você estar na igreja invisível, né? Mais importante é você ser membro da igreja invisível, ou ser da igreja verdadeira, né? E você pode estar no rol de membros da igreja visível e não estar no rol de membros da igreja invisível. Ô pastor, mas como é que eu sei disso? Romanos 8, 16. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Alguém que obedece a palavra de Deus. Alguém que tem preocupação e zelo em obedecer a palavra de Deus. Eu quero obedecer a palavra de Deus nos mínimos detalhes. Não para eu ser salvo, mas eu quero obedecer porque eu fui salvo para isso. Eu não posso agir diferente. Fruto do Espírito. É isso que Paulo fala sobre confirmar a nossa vocação. Desenvolver a nossa salvação. É isso que Paulo se refere. A isso que ele se refere, né? Mas em relação àqueles que o bom pastor os encontrar, né? Os encontrar, falta um R ali, né? Salvar. Ele maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Mas não deveria Deus ficar muito mais feliz por aqueles que o obedeceram e andaram após a sua voz e ficaram dentro do aprisco em vez de ficar feliz com aquela ovelha teimosa que se extraviou? Novamente, precisamos ver todo o quadro. À luz de Lucas 15, 3 a 7, as ovelhas que ficaram no aprisco representam os fariseus arrogantes e autoconfiantes que se viam como santos e justos porque cumpriam, a seu modo, a lei de Deus. A ovelha extraviada é aquela perdida que for encontrada por Deus. Vê-se totalmente dependente dele, reconhece
que foi a sua graça e misericórdia que a salvou, e por isso mesmo posta-se diante de Deus com humildade. Eis a razão pela qual Deus tem muito maior prazer na extraviada do que foi encontrada. Né? No versículo 14, Cristo nos mostra que essa é a vontade do nosso Pai Celeste, a saber, que saiamos pelo mundo, preguemos o Evangelho e as coloquemos sobre os nossos ombros, ou seja, nosso esforço em fazer a obra de evangelização. É como carregando uma ovelha nas costas mesmo, né? A obra de evangelização exige isso da gente. Aqueles a quem Ele nos der, e que, de maneira alguma, sejamos nós tropeço para esses pequeninos, quer sejam adultos novos convertidos ou crianças que precisam da instrução do Evangelho. Né? Aplicações práticas para nós aí. Devemos olhar com humildade, primeiramente, para nós mesmos, não nos vendo nem além do que somos. Romanos 12, 3 diz isso, né? E assim, humilhando os outros, e nem aquém do que somos, como fez Moisés quando Deus o chamou, lá em Êxodo 3, versículo 11 e seguintes, né? Devemos ver o que Deus fez em nossa vida e confiarmos nele. Também nós devemos olhar com humildade para os outros, com amor e compaixão, especialmente para aqueles que estão perdidos sem Deus no mundo. Eles, assim como nós, pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Estaríamos nós na mesma condição se Deus não tivesse em Cristo vindo nos buscar. Não deve haver qualquer vanglória e arrogância em nosso coração. E por fim, irmãos, nós devemos olhar com humildade para Deus. Esta é a vontade de Deus, a saber, buscar os perdidos e extraviados. Mostramos o quanto somos humildes de fato, na medida em que deixamos de lado a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E aí, uma questão para a nossa reflexão, citando aí as palavras de Wiersbe. A pessoa verdadeiramente humilde não nega os dons que Deus lhe deu, mas os emprega para a glória do Senhor. Se você é uma ovelha que está no aprisco, em momento algum, confie na sua capacidade de obedecer a Cristo. Confie na obediência de Cristo ao Pai. A obediência dele foi perfeita. A sua e a minha não são perfeitas. E que nós entendamos o seguinte: então se eu sou a ovelha que está no aprisco, então eu vou ficar aqui dentro, no aprisco. Jesus vai lá fora buscar as ovelhas perdidas. Sim, ele vai, mas ele vai através de nós. O estar no aprisco significa não deixar de congregar. O estar no aprisco significa não deixar a presença de Deus, não deixar os caminhos do Senhor. E aí, sob a direção dele, guiados pelo seu Santo Espírito, nós devemos ir lá fora e buscar os pecadores, pregar-lhes o Evangelho. E se porventura a gente alcançar um deles, e pela graça de Deus conseguir trazê-lo para este aprisco, que haja festa em nossos corações, que haja festa em nossa igreja, por um pecador que se arrependeu e foi convertido e salvo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.